Bom dia, turma. Hoje daremos início às nossas aulas de inglês na modalidade à distância. O conteúdo que temos para hoje é o Past Participle. Ele está no módulo 37, lá na página 52. Antes da gente continuar com esse tempo verbal em inglês, deixa eu só fazer uma revisão dele em português. Esse conteúdo equivale ao nosso pretérito mais que perfeito do indicativo. Para quem não lembra, é o seguinte: esse tempo verbal ele vai descrever uma ação que aconteceu em um momento passado anterior a outra ação também passada. Não ficou muito claro, né? Mas em outras palavras é da seguinte forma: esse tempo verbal ele vai ter o seguinte: duas ações no passado, ok? Mais lá para frente a gente vai entender um pouco mais. Então, em resumo, o Past Participle, que é o nosso pretérito mais que perfeito do indicativo, a gente vai trabalhar com duas ações no passado. Continuando, aqui no próximo slide nós temos a seguinte frase: When I was born, ou seja, quando eu nasci. Se vocês prestarem atenção, aqui nessa frase só temos um verbo no passado, que é o verbo aqui nascer, que no passado simples fica nasci. O tempo verbal que nós estamos estudando, o Past Perfect, ele vai estar trabalhando com dois verbos no passado. Logo, esta frase que só tem um verbo, ela não se enquadra no nosso tempo verbal, desta aula pelo menos. Ela seria o que? O passado simples. Essa frase está no passado simples e não no Past Perfect, que em português, como eu falei, pretérito mais que perfeito do indicativo. Vamos aqui, ó. Agora iremos trabalhar com as frases do passado perfeito. O passado perfeito, como eu falei, a gente vai se deparar com duas palavras no passado. Vamos ler aqui, ó. Had internet been invented when you were born? A internet já havia sido inventada quando você nasceu. Olha aqui, ó, temos o verbo inventada e o verbo nasceu. Estamos de frente de dois verbos. Isso configura o que a gente chama de tempo verbal passado perfeito, ou seja, o past perfect. Outra característica que eu quero indicar para vocês é essa palavrinha aqui, ó. Esse tempo verbal sempre vai ter essa palavrinha aqui, ó. Ela pode estar no começo, no meio ou em qualquer lugar aqui, ó. Ela está no começo nessa situação porque é uma interrogativa, ok? Vamos lá. Próximo slide. Had the iPod been invented when you were born? O iPod já havia sido inventado quando você nasceu. Olha aqui, ó, novamente, inventado e nasceu, e a partícula que representa o passado perfeito. Nesse outro exemplo, temos a seguinte frase: Had the iPhone been invented when you were born? Ou seja, o iPhone já havia sido inventado quando você nasceu. Notem que temos a partícula que representa o passado perfeito, que é o que a gente está estudando. Eu quero que vocês lembrem e destaquem o seguinte: para esse tempo verbal eu tenho que identificar essa palavra e também saber que esse tempo verbal ele vai ser caracterizado pelo uso de dois verbos no passado. Um vai estar no passado simples e outro no passado particípio. Professor, como é que eu identifico isso? É simples. O passado particípio vai ter, na maioria das vezes, o EN. Então, a palavra que tem EN configura todo esse ramo, todo esse fragmento da frase no passado particípio. E se aqui é particípio, o outro, logicamente, é o simples. Então, basta você localizar primeiro o particípio. O iPhone foi inventado em 2007. Você já havia nascido? What tense do we use? Qual é o tempo verbal que a gente utiliza? Vamos ver agora. Aqui eu coloquei um esboço de uma reta temporal que vai começar do presente, logo temos o passado simples e por último o que a gente está estudando, passado perfeito. Beleza. O passado perfeito, ele na verdade ou ele pode ser chamado de passado do passado ou pretérito do pretérito. Por quê? Lembra que o nome dele em português é pretérito mais que perfeito, ou seja, um passado que vai além, que vai mais do que o passado, ou seja, é um passado mais distante. Se você não entendeu, olha aqui um exemplo. O trem já tinha saído quando você chegou à estação. Imagina que eu estou falando isso no presente. O trem já tinha saído quando você chegou à estação. A pessoa chegou
nesse tempo verbal, no passado simples. Mas quando ela chegou, antes dela chegar, o trem já tinha saído da estação, já havia partido. Então nota que quando eu falo já tinha partido, ou seja, quando ele chegou, o trem já não estava, ou seja, aconteceu uma ação antes do passado. É por isso que ele é o passado do passado, ou seja, ações que acontecem antes do passado. Agora aqui temos a estrutura. Eu vou colocar detalhadamente a estrutura em uma outra apostila que eu vou estar mandando. É um PDF, eu vou estar postando no grupo para vocês olharem. Mas o vídeo é imprescindível, porque na apostila só temos a estrutura, toda essa explicação, definição, uso, função, como que na verdade isso é na prática. Eu vou estar explicando tudo aqui nesse vídeo, ok? Vamos aqui para o próximo. Aqui o mais importante, gente, não basta você saber a definição, a função, sem antes você saber realmente fazer um comparativo entre o passado simples e o passado perfeito, como eu falei. Aqui eu coloquei dois exemplos, gente, que está bem claro essa diferença. Coloca bem, de forma bem destacada essa diferença. Primeira bolinha. When I turn on TV, the program started. Ou seja, quando eu liguei a televisão, o programa começou. Segunda bolinha. When I turned on the TV, the program had started. Quando eu liguei a televisão, o programa tinha começado. Nota aqui, ó, a primeira frase. Quando eu liguei a televisão, o programa começou. Olha a perguntinha que eu faço para vocês. Quando eu disse, quando eu liguei a televisão, o programa começou, vocês ouviram a palavra tinha ou havia? Coisa mais básica. O assunto que a gente está estudando, past perfect, sempre vai ter essa palavrinha tinha ou havia. Se não tiver essa palavra tinha ou havia, é passado simples, ok? Vamos lá. A segunda frase. When I turned on the TV, the program had started. Em português. Quando eu liguei a televisão, o programa já tinha começado. Vocês ouviram a palavra tinha? Exatamente, vocês ouviram. Ou seja, a primeira frase está no passado simples e a segunda no passado perfeito. Professor, ainda não entendi, isso não faz diferença nenhuma. Vamos ver aqui, vamos imaginar a situação. Primeira situação, imagine uma pessoa que chegou na sua casa, sentou no sofá e quando ligou a televisão, o programa preferido dessa pessoa já tinha acabado de começar. Ou seja, no momento que ele sentou, ligou a televisão, o programa preferido dele começou. Agora no segundo momento, que é o passado perfeito. Quando essa pessoa sentou no sofá, ligou a televisão, o programa já havia começado. Ou seja, vamos imaginar, a pessoa sentou, ligou a televisão e o programa já estava lá quase no final. Ou seja, já tinha passado 10, 20, 30, 40 minutos. Então, por isso, dessa grande diferença de tempo verbal aqui, ó. Primeiro momento, a pessoa ficou feliz porque quando sentou na cadeira o programa começou. No segundo momento, que é o nosso past perfect, quando ele ligou a televisão, o programa já tinha começado. Talvez já estaria até, sei lá, quase no final do programa. Então, notem o seguinte, gente. Essa é a diferença entre passado simples e passado perfeito. E por último, vamos aqui a mais dois tópicos. When do we use past perfect? A pergunta mais importante. Quando é que a gente vai usar o passado perfeito? Essa resposta é dada da seguinte forma: quando nós tivermos dois verbos, ou seja, duas ações no passado. Por exemplo, eu já havia feito o almoço quando ela quis fazer. Olha aí, olha a situação. Eu já havia feito o almoço quando ela quis fazer. Eu tenho duas ações no passado, sendo que a primeira ação é que eu disse que eu já havia feito, ou seja, é o passado mais distante, é o nosso passado perfeito. Segundo tópico. Say one example of past perfect we saw in this class. Aqui é o seguinte, você conseguiria exemplificar, pode ser uma frase em português mesmo, usando esse pretérito mais que perfeito do indicativo, que é o que a gente está estudando. Dá uma dica, se você quiser exemplificar, você tem que usar a palavra tinha ou havia. Seguido isso, um outro
a oração seguinte tem que ter um verbo no passado simples. Ou seja, eu tinha falado, eu havia estudado, por exemplo, eu havia estudado quando ele me chamou para estudar. Então, havia estudado, uma palavra no particípio, e chamou também no passado simples. Ok, gente, eu já expliquei no vídeo agora há pouco o seguinte, eu expliquei toda a função, todo o uso, em qual situação a gente vai usar. Por exemplo, como eu falei no vídeo aí para vocês, que são dois tipos de passado e o passado mais recente, digamos assim. Aqui nessa apostila, nesse PDF, a gente vai ter somente a estrutura, tá bom? Ou seja, a forma negativa, interrogativa, a forma contraída, a forma normal ou forma completa, tá bom? Olha aqui as formas interrogativa, negativa. Então, é imprescindível, gente, que vocês assistam o vídeo e tentem entender, porque lá que na verdade que eu estou explicando o conteúdo. Tanto que aqui, ó, mesmo tendo exercícios resolvidos, são exercícios básicos, tá? Que não requer muito de vocês. Basicamente requer o quê? Que você saiba a estrutura. Como assim a estrutura? Que esse tempo verbal tem que ter essa palavrinha aqui, ó, o had. E você vai ter que usar ela em suas diferentes formas, aqui como eu falei para vocês. Aí tem a resolução detalhada e também alguns exercícios com gabarito. Tentem fazer sem usar o gabarito, tá? Depois verifiquem. Como eu falei para vocês, são exercícios fáceis de fazer. Aí no vídeo, se você não conseguiu entender, tenta rever, olha de novo o material. No livro está um pouquinho complexo de você entender, porque não coloca um parâmetro com o nosso idioma, com o português, mas no vídeo eu deixo tudo bem explicado, tá bom? Então, esse PDF vocês resolvam a parte aqui, a parte da estrutura do tempo verbal e assistam novamente, assistam quantas vezes for necessário o vídeo da explicação desse tempo verbal, ok? Se você se manter somente nesse PDF, você não vai ter uma compreensão clara do assunto.